Vocês sabem que o São Paulo tem virado meio que essa filial River Plate, mas tem alguns jogadores lá que acabam interessando para o São Paulo Futebol Clube e é nisso que nós estamos nos apegando aqui para falar que os caras são bons, ruins, mas eles têm sido muito bons. Vide o Enzo Dias e o próprio Tapia, que não dá para saber se é tão bom assim, mas ele começa muito bem no tricolor, né? E agora fica lá aquele questão do Bustos, mas principalmente do Matias Rojas, que é um meia que já conhece aqui o futebol brasileiro e que o São Paulo, procurando o meia, ele vai ter ali na figura do Juliano Galopo uma grana para receber e que pode resultar no River Plate querendo fazer algumas negociações e eu atualizarei sobre tudo que tá rolando aqui agora. Falar também sobre o Tuta, tá sabendo qual que é a situação do Tuta? E mais um monte de assunto relacionado ao meu, ao seu, ao nosso São Paulo Futebol Clube. Amanhã tem o São Paulo pela Copa do Brasil e tem jogador aí que já voltou e está disponível para o técnico Hernan Crespo, o homem do momento. Vem comigo então, ó, chega nesse like brabinho aí, um like brabinho para dar aquela moral no vídeo e se inscreva também aqui no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda e eu, Juba, faço muita questão, de verdade mesmo, de ter você por aqui. O São Paulo, ele depois dessa estreia meteórica do Crespo, onde ele consegue finalmente levar o São Paulo para um patamar que ele nunca deveria ter saído. Ontem eu já vi engraçadinho por aí falando, o São Paulo é oitavo, vai ser oitavo, tá na pré-Libertadores e tal. Essa não é a realidade. A realidade é que o São Paulo é oitavo hoje porque o técnico desses engraçadinhos, o técnico dos engraçadinhos, o técnico defendido pelos engraçadinhos levou o São Paulo pro buraco. E agora o São Paulo tendo de fato, de verdade, um técnico que não tem desde 2023, desde dezembro de 2023, quando o Dorival vai pra seleção convocado, o São Paulo não tem um técnico. Carpini, né? Um cara pro futuro e depois esse período nebuloso que o São Paulo viveu, agora ele tem um técnico e tudo começa a melhorar. E, inclusive, começa a melhorar o fator do Tapia, né? O Tapia, ele está pedindo passagem do time de São Paulo e ele tem agradado boa parte da torcida são paulina com as suas arrancadas. O cara, ele consegue se projetar de uma maneira muito interessante e ele sim pode ser um jogador reserva do Ferreirinha direto. E aí o São Paulo teria Luciano e Ferreirinha, o ataque titular para esse momento aqui de Brasileiro, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e o reserva seria o ataque reserva Tapia e também o André Silva. Você mexe pouquíssimo ou nada na estrutura, né? O Luciano e o André Silva se parecem muito jogando em campo, né? Não tô falando quem é o bom, quem é o ruim, tô falando que parece. São dois caras da mesma estatura, canhotos, correm quase a mesma coisa, são caras assim que se você vacilar, eles acabam fazendo um gol e tal, são jogadores parecidos, jogam no mesmo setor ali do campo. E quando você pensa no Ferreirinha, é velocidade e drible, e o Tapia é a velocidade e força, então você mexe pouco na estrutura. E aqui eu não tô desconsiderando Dineno, Lucas Ferreira, Luca, não é desconsiderar ninguém, mas o São Paulo montou um time que agora, aparentemente, o Tapia está pedindo passagem para jogar. E o Tapia ainda é jogador do River Plate, que o São Paulo pode querer contratar ali do nada. O São Paulo já tem o jogador emprestado, com o passe fixado, numa possível compra que seria $1 milhão ali. O São Paulo paga 1 milhão e pronto, vai ser 1 milhão, um pouquinho, 2 milhões, é um valorzinho que chega a uns 10 conto, não lembro se agora são 2 milhões, mas é um valor praticamente, é muito baixo para o que o Tapia pode entregar para o São Paulo, a idade dele, o que ele parece ser bom de bola, não bom craque, mas um cara interessante pro elenco e o São Paulo tem nesse jogador a grande chance de comprar do River Plate. E também o Enzo Dias, mas o Galopo, ele acaba de fazer outro gol e o River Plate já tá assim babando para comprar o cara e vai comprar. Dito isso, tem lá o Matias Rojas, que é um jogador que o São Paulo já sondou antes dele ir pro Corinthians, e o Matias Rojas é um cara que é interessante demais pros olhos de alguns e ele, né, gera uma discussão porque outros são paulinos não gostariam de ter. O que pega no Rojas? Vou começar pela parte ruim do Rojas. Ele se machuca muito e ele também ganha um salário alto, tá bom? Essa é a parte ruim. 2 fatores negativos, que um deles é que ele ganha muito e o outro é que ele se machuca muito. Os fatores positivos. Um deles, ele vai ficar livre no mercado rescindido com o River Plate. Esse é o primeiro fator positivo. O cara é livre. Aí o São Paulo pode negociar o salário
economiza ele não ter que pagar pro River, fica um monte de fatores positivos aqui, só dele rescindir com o River Plate, e está para rescindir. O segundo fator positivo aqui do Matias Rojas é que ele é muito bom de bola. Se ele não estiver com as contusões, ele consegue ser um ótimo jogador, habilidoso, dribla, chuta muito forte, tem uma grande visão de jogo quando faz um lançamento, um passe. Ele é um belo jogador, o Rojas, tá? E isso também é um outro fator positivo dele. Tem mais fatores positivos que podem trazer ele pro São Paulo, como, por exemplo, jogadores que se identificaram com o Tricolor depois que o Crespo chegou. Então é possível afirmar que o Rojas seria outro jogador com o Crespo? Com certeza. Com toda certeza. E ele já conhece até o futebol brasileiro, né? Então fica aí na balança. E o São Paulo, ele rescindindo ou não com o River Plate, o fato de ter o Galopo para receber leva o São Paulo para um favoritismo a negociar ali com o River Plate. Né? Você pode querer o meia do Boca, o meia do Peñarol, o meia do Rosário Central. Tá bom, mas e aí? No River Plate nós temos a grana do Galopo para receber, então é muito comum, é muito claro que o São Paulo tem que olhar para o River Plate e se alguém dali for sair, aí o São Paulo tem que ficar atento. Ah, Jubão, mas o River Plate, o Rojas não joga lá. O Enzo Dias também não, e aquele no São Paulo tem sido muito bom. E aí você fala, tá, mas é o descarte do River. Mas não é verdade, porque se o São Paulo pega o River numa Libertadores hoje, com o Enzo Dias, o São Paulo é favorito a ganhar. Todo mundo sabe disso. O Tapia, que não jogava lá, aqui no São Paulo tá jogando bem. Tem jogadores que encaixam em determinados times e não em outros. É muito comum também isso acontecer. Portanto, é possível que o São Paulo, contratando Enzo Dias, Tapia e o próprio Matias Rojas, ele tenha um time fortíssimo, que hoje o River Plate nem usa os jogadores e facilitou pra gente, uma vez que tem o Galopo. Outro meia, que é um meia, assim, interessantíssimo, é o Rodriguinho. E esse está ganhando força no time do São Paulo. Ele teve, pelo que eu entendi, ele fraturou o nariz e aí ele teve que costurar até a boca. E por essa costura na boca, ele não conseguiu jogar no jogo passado que o São Paulo entrou no Brasileiro contra o Inter, lá em Porto Alegre. O Rodriguinho nem foi relacionado. Agora, uma vez relacionado, ele está entregue para o Crespo na Copa do Brasil e o São Paulo pode colocar ele para jogar como titular. O técnico Crespo, ele tem esboçado um time aí que tem o Alisson de meia hoje, mas o Alisson está com os dias contados naquela meiuca do São Paulo por conta de 2 jogadores que eu vou te atualizar aqui agora. Meus amigos, se essa questão do Alisson aí, ela não se sustenta, porque o Alisson ele não tem jogado como meia faz tempo, desde 2023, no comecinho já, no meio de 2023 ele virou volante com o Dorival, e aí ele virando volante, ele agora na meia não está conseguindo produzir o suficiente. E o que aconteceu? O Rodriguinho ganhou força no time de São Paulo e pode ser o titular já contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, oitavas de final, jogo que rola amanhã. Mas, contudo, o Lucas Moura estaria voltando antes do prazo. Qual que é o prazo, então? O São Paulo não especificou um prazo. Ele falava em dia 6 de agosto, que é amanhã. Dia 6 de agosto, amanhã, o Lucas pode estar disponível. Eu até acho que estará, tá? Mas aí é uma questão minha, não é notícia. Mas eu acho que o Lucas estará disponível para jogar já contra o Atlético Paranaense e vai ficar no banco preservado. Por que isso aí? Porque se o São Paulo se apertar no jogo e precisar de um drible, precisar de um cara melhor ali para entrar, aí o Lucas entraria no que seria, em tese, um esforço. Não é esforço físico em termos de contusão, ele não estaria arriscado a machucar de novo por conta da lesão antiga, porque ele está curado e treinando normalmente sem restrições. Se o São Paulo estiver tendo um dia fácil contra o Atlético Paranaense, ele não coloca o Lucas Moura, deixa ali Rodriguinho e Alisson a cargo da meia e tenta ganhar o jogo. E se ganhar, o Lucas Moura já deve estar relacionado, talvez no banco de reserva, mas relacionado para o jogo do fim de semana contra o Vitória da Bahia pelo Brasileirão, que o São Paulo quer ganhar de qualquer jeito. Top, né não? Então Lucas e Rodriguinho são as boas notícias aí pro dia de amanhã já, e muito bacana. O Arboleda, ele deu uma resposta aí, né, pro espertinho lá, o ex-jogador do São Paulo. Não quero nem citar o nome, mas o Arboleda deu uma resposta muito grande quando foram criticados os gringos do São Paulo. Nossa, tudo ali, tudo ruim, tem 9, um pior que o outro. E o Arboleda tirou sarro,
já teve resposta, vai lá, Arboleda, ganha título então. Mas o Arboleda tá na dele, tá perfeito, monstruoso, vai acabar a vida, o outro vai ter sido muito mais craque do que o Arboleda e o Arboleda vai ser mais ídolo do que o outro lá, vocês vão ver. Me cobre isso aí, que isso vai acabar acontecendo. O Tuta, ex-zagueiro do São Paulo, ele era do Frankfurt, lá da Alemanha, e ele vai pro Catar. Lá, ele vai embora pro Catar, comprado por uma verdadeira fortuna. E isso importa pro São Paulo por quê? Você se pergunta. Porque o São Paulo vai faturar 5 milhões de reais agora. Então vem 5 milhões de reais do nada, porque o Tuta, zagueiro que eu sei, eu tô olhando no seu olho aí, você tá olhando no meu olho, mas também tô olhando no seu, e nós dois sabemos que você não se lembra quem é o Tuta. Nem eu lembrava. O Tuta é um zagueiro do São Paulo que tá muito bem, aparentemente. É um cara que o São Paulo não utilizou direito. E aí o cara agora tava no Frankfurt da Alemanha, vai pro Catar. E lá o São Paulo, do nada, fatura 5 milhões. Olha o quanto o São Paulo tem faturado com os jogadores que ele já vendeu e que se transferem para outro time. É muito top de pensar. O São Paulo tá detonando em termos de ganhos com jogadores que se transferem. E assim, tirando o fato de que o Manchester paga o Antony em 5 anos, o São Paulo teria ganhado 100 milhões do Manchester pelo Antony, que ele já tinha vendido pro Ajax. Aí depois disso você vai ganhar mais 100 milhões? Assim, o São Paulo tá num buraco por muita, mas muita incompetência. Não dá nem pra acreditar que o São Paulo ele se apertou do nada aí com esses caras que o São Paulo consegue vender da equipe de base. Gente, o São Paulo pega o Atlético do Paraná amanhã e é um jogo é vital pra história do São Paulo, né? O São Paulo, quando ele ganha aquela Copa do Brasil em 2023, e isso aqui eu acho que é muito importante de falar, o São Paulo ganha em 2023 uma Copa do Brasil quando ninguém acreditava. E aquilo nos levou para um outro patamar, né? Nos levou para um patamar financeiro muito melhor por causa das premiações. Patrocinadores olhavam para o São Paulo com outros olhos, jogadores que vêm para o São Paulo vêm com outros olhos. O São Paulo, ele conseguiu ir muito bem e chamar jogadores como Lucas Moura, por exemplo, de craque, Caleri, vira ídolo, Arboleda, é muito bom de ver. E agora, o que o São Paulo tem? Que antigamente, em 2023, ele não tinha. Ele tem uma recorrência. Antes, você ganhou aquela Copa do Brasil, tentaram chamar o São Paulo de azarão. Ganhou na sorte. Um cometa que passou não passa nunca mais. Isso é normal com o tipo de imprensa que nós convivemos diariamente. Só que qual que é o outro ponto? Se o São Paulo ganhar agora uma Copa do Brasil ou uma Libertadores, o que é muito possível, o São Paulo ele deixa de ser aquele time azarão, aquele time que, nossa, aconteceu o acaso, um milagre. Acaba com isso aí, passa a ser um São Paulo recorrente, jogando Copas. O respeito volta. O que pega? O São Paulo tem agora alguns adversários pela frente. Depois do Atlético do Paraná, não tem muitos que vão sobrar por aí. O Flamengo, acho que ele já começou perdendo o primeiro jogo pro Atlético Mineiro, ou seja, Flamengo ou Atlético cai, e Palmeiras ou Corinthians também cai. Os rivais do São Paulo, eles vão se diminuindo também, ao passo que o São Paulo vai se classificando. Então, classificar na Copa do Brasil não é somente dinheiro, mas simboliza também um renascimento, um ressurgimento, um time que renasce pro futebol, um time que volta para a primeira prateleira. Então, São Paulo, vamos tentar esquecer de uma vez por todas a possibilidade de cair no Brasileiro. Continuar um trabalho sério é importante, mas ganhar as Copas hoje é extremamente importante e o São Paulo deve isso pro torcedor tricolor, que é um torcedor muito presente, muito participativo, muito apaixonado por esse time e que agora vai empurrar o time para ganhar uma Libertadores e a Copa do Brasil, e com o elenco que nós temos, nenhum time por aí pode se mostrar superior a nós, a não ser na fala de imprensa e de torcida. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!